Queridos, que bom estar com vocês. Eu venho aqui com uma missão tão importante para o meu coração. Todas as vezes que eu abro as Escrituras para compartilhar as Escrituras, eu faço com profundo temor. Profundo temor. Primeiro porque esse é o santo e eterno livro de Deus. Todas as verdades relacionadas com a vida estão registradas neste livro. Este livro é a carta que meu pai escreveu para mim e para você. É a carta que este pai tem prazer que nós a recebamos e a conheçamos, para saber qual o propósito, qual o projeto que ele tem para a minha e para a sua vida. Conhecer, portanto, as Escrituras é ter o privilégio de saber qual o propósito criacional de nosso Pai. Por que é que Ele nos criou? Qual é o sentido da vida? Qual o propósito da vida? Qual a razão da existência humana? Por que é que nós existimos? Estamos aqui para quê? Fazendo o quê? Alguns acham que a vida se restringe somente em comer, dormir, beber, trabalhar, comer, dormir, beber, trabalhar. E a vida não consiste nestas necessidades. A vida consiste em conhecermos o plano soberano de nosso Pai, a fim de que, ao cumprirmos o plano soberano do nosso Pai, no último dia da nossa vida, possamos dizer, como o apóstolo São Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta receber do justo juiz a coroa de justiça que me foi reservada a mim e a todos quantos amam a sua vida. Então, para o apóstolo São Paulo, a vida cristã era um projeto para atingirmos um alvo. O alvo, que dizia ele, é o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus, pelo prêmio do chamado eterno que nosso Pai faz a cada um de nós, para, ao nos tornarmos seus filhos, nós venhamos a dar continuidade ao projeto que Ele tem de abençoar todas as famílias da terra. Ele nos chamou para nós abençoarmos todas as famílias da terra. Esse é um plano criacional de Deus, que ao chamar Abraão, este pai dava a ele a responsabilidade de abençoar todas as famílias da terra. Quando nós não entendemos qual a razão da nossa existência, nós perdemos o privilégio de vivermos para abençoar pessoas. Nós somos criados para abençoarmos pessoas. Você foi criado para abençoar pessoas. Você existe para abençoar pessoas. Na sua casa, para abençoar seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus familiares. No trabalho, o seu patrão, os seus empregados. Na escola, os seus colegas, seus professores. Nós somos chamados para abençoarmos as pessoas. A nossa vida consiste em nós sermos um canal de bênçãos que é colocado à disposição de todo o nosso semelhante. Portanto, o grande problema do ser humano é que, como não entende qual a razão da sua existência, ele acaba tomando caminhos completamente alheios ao propósito eterno de nosso Pai. Qual a razão da sua existência? Você existe por quê? Quem é você, em primeiro lugar? Quem é você? Quem não tem identidade, não tem destino. Quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Se nós não sabemos quem somos, não sabemos qual a razão da nossa existência, e não sabemos por que é que temos determinados talentos que outros não têm, e não temos outros talentos que os outros têm. Por que é que a nossa vida consiste em relacionamentos que mantemos com pessoas muitas vezes estranhas aos nossos interesses pessoais? Quem somos nós? Quem é você? A única maneira de sabermos quem somos é quando nós experimentamos a graça do novo nascimento, o milagre da regeneração. E então o apóstolo João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, diz: ele veio para o que era seu,
Mas os seus não receberam. Então ele veio para o povo judeu, mas o povo judeu não o recebeu. E aí então João diz: mas a todos quantos o receberam, dou-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é você? Que há uma diferença em ser criatura de Deus, criado por Deus, e ser filho. Ao ser criado por Deus, eu recebo agora o dom da vida, eu tenho a capacidade de respirar, de ir e vir, enfim, de existir biologicamente. Isso aí. Mas não é disso que nós estamos tratando. Nós, quando nascemos de novo, somos gerados de novo, nós somos transformados em filhos de Deus. Veio para o que era seu, João capítulo 1. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam Jesus em sua vida como Senhor de sua vida, Ele os transformou em filhos de Deus. Você tem orgulho dos filhos que você tem. E quando eles nascem, não existe uma competição. Ele é a cara da mãe. Não é assim? Ele é parecido com o pai. Veja como ele é parecido com o pai. Aí vão crescendo um pouquinho mais. Nossa, está vendo? O temperamento é do pai. Não, mas é da mãe. Esse temperamento assim, tão pacífico, essa é a mãe. O belicoso é o pai. Entendeu? Mas, obrigado. Não é? Então, a gente não fica querendo mostrar que os nossos filhos, nossa herança, que eles são parecidos conosco, sim ou não? Imagina o nosso pai. Imagina o nosso pai que nos criou como filhos dele. Quando nós chegamos a este mundo, o que é que ele diz? Agora, pelo novo nascimento, chegou mais um filho, meu filho. E aí ele diz assim o que disse para Jesus: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Este é o meu filho amado. Dizia o pai, uma ocasião fantástica da vida do ministério de Jesus, no seu batismo: este é o meu filho amado, que eu tenho grande prazer. Aí ele ouviu. Então o pai tem prazer nos seus filhos, e ele disse: é meu filho amado. Veja como ele é parecido comigo. A ponto de quando o apóstolo João escreve o Evangelho, ele diz, e falando sobre a relação entre pai e filho, ele diz: quem vê o pai, vê o filho. Quem ouve o filho, ouve o pai. Veja que é uma mistura, né, da vida do pai com a vida do filho. O filho é parecido com o pai, e o filho torna-se semelhante ao pai em tudo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, para que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o pai dá o que tem de melhor para abençoar o mundo. O pai dá a maior expressão do seu amor pela humanidade. É o seu filho amado. Este é o meu filho amado. Aí ele ouviu. Então, o pai tem prazer no filho. Pergunto-lhes. Temos consciência deste milagre da regeneração? Fomos transformados em filhos de Deus? Ganhamos novamente e um novo coração? Ou apenas mudamos de religião? Tem gente que muda de religião, mas não muda de natureza. Muda de grupo religioso, mas não muda de caráter, de temperamento, de atitudes. Os parecidos com Jesus. Dizia João: tal como é o pai, assim é o filho. E aí diz Jesus: agora vocês, sendo filhos do meu pai, são semelhantes a mim. Porque quem vê o pai, vê a mim. Quem vê o filho, vê o pai. Qual é o sentido da vida? Qual o propósito da vida? Qual a razão da existência humana? Pai amoroso, peço-te que me permitas compartilhar com teus filhos reunidos aqui nesta manhã,
a beleza deste projeto eterno, para o qual tu enviaste teu próprio Filho amado. Pai, eu oro pedindo uma graça especial sobre esta comunicação, seja clara, objetiva, ungida e abençoada, para eu abençoar meus irmãos. Como tu um dia usaste outros para me abençoar, permita que eu o faça também agora. Em nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém? Abram comigo a Escritura. Gálatas. Livro de Gálatas, está no Novo Testamento, viu, queridos? Não adianta procurar no Velho que você não vai encontrar. Tá? Gálatas. Lá no capítulo de número 5. Desculpe, eu falei Gálatas. Efésios. Efésios capítulo 5. É vizinho de Gálatas, viu? Tá. Efésios capítulo 5. Lá no verso, capítulo 5, verso de número 18 em diante. Efésios capítulo 5, versos 18 e 19. Efésios capítulo 5, versos 18 e 19. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós, com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando nós descobrimos que somos agora transformados em filhos de Deus, como é que esses filhos de Deus devem relacionar-se com o seu Pai? E aqui está 5 prioridades que eu vou compartilhar com vocês nesta manhã. 5 prioridades, quer dizer, as 5 coisas mais importantes da vida humana que devem ser praticadas. E o apóstolo São Paulo começa exatamente, a partir do verso 18, começa exatamente nos indicando qual a primeira prioridade para nós, filhos de Deus, gerados de novo, nascidos de Deus. Qual é a coisa mais importante da nossa vida? Há uma diferença entre o relacionamento diário com Jesus, através apenas de atividades religiosas, atividades, né, que costumeiramente costumamos repetir. Há uma diferença entre o relacionamento pessoal, de intimidade com Deus, e a atividade religiosa. Porque alguns pensam, eu venho participo das reuniões, dos cultos dominicais, e pronto. E aí, segunda-feira em diante, volto à minha vida normal. Não existe isso. Porque a vida normal é esta onde nós nos relacionamos em intimidade com o nosso Pai, e com o seu Filho Jesus, e no poder do seu Espírito Santo, para expressarmos exatamente a vida do Cristo que veio viver a sua vida em nós. Nossa vida realmente começa depois de que nós temos o relacionamento pessoal com Deus e o seu Espírito Santo, e aí então nós vamos recebendo da parte deste Pai sabedoria, graça e capacitação para nós expressarmos a vida do seu Filho Jesus. Então, primeira grande verdade, primeira prioridade da nossa vida. Se Deus me criou para eu ser parecido com seu Filho Jesus, a primeira prioridade da minha vida é que Ele me torne cada dia mais parecido com o Filho dele. E então Paulo diz no texto que você leu comigo de Efésios 5:18. Agora, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando a Deus no vosso coração. Então ele está dizendo, agora, vocês
que descobriram a razão da existência. Vocês que agora foram transformados em filhos de Deus, foram transformados em filhos para manterem comunhão com este Pai. E a comunhão com o Pai não existe se não for pelo Espírito Santo de Deus que nos é dado. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ouçam, o Espírito Santo é a terceira pessoa. O Pai, uma pessoa, o Filho, segunda pessoa, e o Espírito Santo, outra pessoa, a terceira pessoa. Então, é o relacionamento que ele nos chamou para nós termos comunhão com a terceira pessoa da Trindade, o Filho. Por isso ele diz, agora, vocês não se embriaguem com vinho, porque no vinho há contenda e tudo, não se encham de álcool para embriagarem-se. Vocês agora encham-se do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai poderosamente realizar na minha vida e na sua vida um trabalho fantástico, fazendo com que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus. Porque é o Espírito Santo que forma em nós o caráter de Cristo. É o Espírito Santo que forma em nós a personalidade de Cristo. Quando o Espírito Santo foi derramado lá em Jerusalém, na nossa igreja matriz, como eu costumo chamar, lá em Jerusalém, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, aqueles homens e mulheres que creram em Jesus, foram transformados em homens e mulheres parecidos com Jesus. Tanto é que quando eles chegaram em Antioquia da Síria, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a Escritura diz que as pessoas da cidade, quando chegavam, aqueles primeiros discípulos chegavam na cidade, toda a população da cidade dizia, ali estão os cristãos. Sabem vocês o que significa a palavra cristão? Já tenho repetido isso outras vezes, aqui também talvez. Mas a palavra cristão, na sua etimologia, na sua raiz, significa os parecidos com Jesus. As pequeninas maquetes, os parecidos com Cristo. No verbo grego diz matetes, quer dizer, as maquetes, os pequeninos cristos. Então, quando eles chegavam na cidade, as pessoas diziam, ali estão os pequeninos cristos. Vejam como eles vivem, vejam como eles amam, vejam como eles servem, vejam como eles são santos, veja a atitude da vida deles. Veja como eles são leais, veja como eles são, de forma tão especial, dedicados uns aos outros. Veja como ele ama a esposa, veja como ela ama o marido, veja como eles cuidam bem dos filhos, veja a família deles, vejam eles cheios do Espírito Santo. O que chamou a atenção em Jerusalém, e por onde eles passavam, no caso Antioquia da Síria, o que chamou a atenção não era a religião que eles professavam. Guarde bem isso, não era a religião que eles professavam, mas era o estilo de vida que eles viviam. Porque Jesus havia dito, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vós vos amardes uns aos outros. Como é que eu vou ser conhecido como discípulo de Jesus? Porque você frequenta tal grupo religioso, tal grupo, A, B, C, hoje em dia tem grupo religioso para tudo quanto é gosto. Para tudo quanto é gosto. Né? É por isso que você é conhecido como cristão? Desculpe. Eu sempre faço uma diferença entre crente e cristão. A Escritura diz que crente até o diabo pode ser, porque o diabo crê e estremece. Mas há uma diferença em cristão. Você não vai encontrar na Escritura, no Novo Testamento, a expressão relacionada com os primeiros cristãos, de crentes. Não fala crentes, fala os discípulos de Jesus, os cristãos. Há uma diferença. O crente é tão somente aquele que crê e crê em qualquer coisa, que ele seja conveniente. O que ele for conveniente, ele crê em qualquer coisa, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então professa qualquer fé, qualquer projeto vale, sem problema nenhum. Mas a Escritura fala sobre os pequeninos cristos, os cristãos, os parecidos com Jesus, porque o que impacta o mundo serão os cristãos. A igreja que vai abençoar esta terra é a igreja dos homens e mulheres parecidos com Jesus. Parecidos com Jesus. Como vou tornar-me parecido com Jesus? Portanto, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E agora, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando no vosso coração. Notaram?
É o resultado. Uma vida cheia do Espírito, ela se manifesta por tudo aquilo que eu falo. E aquilo que eu falo, naturalmente, exprime e expressa aquilo que eu sou. Porque nós somos conhecidos pelas coisas que dizemos, pela comunicação que fazemos. Diz o apóstolo São Paulo, a vida cristã começa com homens e mulheres sendo cheios do Espírito Santo. A vida cristã começa a partir do relacionamento pessoal com Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, até que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho Jesus. Primeira prioridade da vida. Qual é a primeira prioridade da vida? A primeira prioridade da vida que eu costumo exemplificar com o meu dedo polegar voltado para cima. A primeira prioridade da vida é a nossa relação com Deus. Relação com Deus. É a coisa mais importante desta vida. Viver uma vida na plenitude do Espírito Santo. Tempo com Deus, intimidade com Deus, com sua palavra. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio da palavra. Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio da palavra. Não ser cheio de ideias. Ser cheio de planos. Ser cheio de propósitos. Isso não quer dizer ser cheio do Espírito Santo. E muito menos não é fazer milagres e realizar grandes sermões fantásticos, produzindo milagres a todo custo, de todo jeito, de toda forma. Não, porque pode fazer todos esses milagres e ouvir do Senhor naquele dia: nunca vos conheci. Apartai-vos, pois, vós de mim, todos os que praticais a iniquidade. Então, a evidência de que somos cheios do Espírito Santo não é por causa dos milagres. A evidência que somos cheios do Espírito Santo não é porque somos pastores, líderes, diáconos, presbíteros ou qualquer outra coisa. A evidência que somos cheios do Espírito Santo é que nós nos tornamos homens e mulheres parecidos com Jesus. Homens e mulheres parecidos com Jesus. As pessoas vão olhar para nós e vão ver homens e mulheres santos como Jesus é santo. Leais como Jesus é leal. Cheios de amor como Jesus é o amor. Primeira prioridade da vida cristã, enchei-vos do... Então veja, esse verbo enchei-vos está no imperativo, não é uma sugestão. Talvez vocês sejam cheios do Espírito Santo, que vai dar certo. Não, ele diz, é imperativo. Enchei-vos do Espírito, é ordem, é mandamento. Está conjugado, este verbo, no tempo imperativo, porque é uma ordem, uma declaração, é um mandamento, não é uma sugestão. A vida cristã não pode ser levada menos do que isto. Ou somos cheios do Espírito Santo, ou somos vazios do Espírito Santo. Enchei-vos do... Agora, este verbo está conjugado também na voz passiva. No tempo do verbo é na voz passiva. Quer dizer, enchei-vos e continuai a encher-vos. Enchei-vos hoje e amanhã e depois. Em 1950 eu fui cheio de Espírito Santo. E agora? Agora acabou. Tem mais. O Espírito Santo, na minha vida e na sua vida, precisa me renovar em cada nova manhã. Em cada nova manhã. Como eu quero isso para a minha vida. Como eu quero isso para a minha vida, cada nova manhã. Às vezes eu fico um pouco frustrado, que nesta minha correria toda, esses últimos anos da minha vida, às vezes eu não tenho aquele tempo ideal que eu gostaria de ter com o Senhor. Às vezes eu estou cansado. E falar, Senhor, me perdoa, hoje eu não vou ter meu tempo hoje do jeito que eu gosto. Não vou ter não, Senhor. Tá, tudo bem. E sabe o que ele fala para mim? Ele fala, tudo bem. E aí, daqui a pouquinho, eu falo, agora eu vou parar, porque eu quero dar uma descansada, uma relaxada, eu vou fazer. Aí eu fico lá no meu coração. E o Espírito Santo fica dizendo, e aí, carinha? E aí, mano, velho?
Vai deixar de encontrar comigo hoje? Como você gosta? Vai deixar de ter aquele tempo para mim hoje? Imediatamente eu mudo de atitude e volto para o lugar que eu nunca deveria ter saído. Lugar de estar com Ele. E às vezes, deixa eu dizer para vocês uma coisa, eu tenho saudades. Isso que às vezes, quando a viagem corre para cá, o pessoal pensa que eu sou adolescente. Pensa que sou adolescente. Sabe o que eles fizeram comigo? Eu estava em Foz do Iguaçu, né, e eu ia para Londrina. Então, eles iam me colocar no avião de Foz do Iguaçu a São Paulo, e aí, 2 dias depois, eu pegaria um outro voo de São Paulo a Londrina. Sabe o que eles fizeram? Aí falaram assim, não, pastor, o pessoal de Foz do Iguaçu que roubou o Ronaldo nosso hoje. O Roberto falou, não, pastor, fica aqui esses 2 dias, fica aqui que nós vamos ficar sem fazer nada. Vou fazer um churrasco para você. Acho que estão fazendo para o Ronaldo também, de picanha. Vou fazer, você fica aqui esses 2 dias para você descansar. Fica os 2 dias para descansar. Recebi visita de um casal de pastores lá do Paraguai. Que, sabendo que eu estava em Foz, vieram falar comigo, está comigo. Recebi visita de um casal que estava lá em Foz. E então eu passei os 2 dias atendendo. Eu gosto disso, viu? Deixa eu conversar para vocês, eu gosto. Sueli fala, você gosta? E é verdade. E aí fiquei aqueles 2 dias. Aí ele falou, você fica os 2 dias aqui comigo para descansar e eu pego o carro e te levo para Londrina de automóvel. O que é que você acha? Você vai ter que ir a São Paulo. Voltar de São Paulo para Londrina. Então já estamos aqui mesmo, são 500 quilômetros só. São só 500 quilômetros, eu pego o carro aqui e te deixo em Londrina. O que é que você acha? Eu falo, cara, você pensa que eu sou adolescente? Eu sou um senhor idoso de 80 anos. Eles não acreditam, está entendendo? Estão achando que não é verdade. Eu falei, cara, não vou, fica tranquilo. Nós vamos. E sabe o que eu fiz? Aceitei. Porque era tão gostosa a comunhão com os irmãos. A alegria de estar com aquela família e de ver o que o Senhor está fazendo lá no norte do Paraná, está fazendo lá no sul do Paraná. E me encheu o coração de profunda gratidão. E eu disse, então eu vou ficar sim, vou ficar. Saímos às 3 horas da madrugada de Foz do Iguaçu. Às 5 horas da manhã nós estamos chegando em Londrina, tomando café com o pastor Flávio, que é o pastor que me recebeu lá em Londrina. 5 horas de viagem. 500 quilômetros. Rapidinho, esse irmão, né? Eu também achei. Também achei. Mas que bom. Que bom estar com os irmãos. Que bom eu saber que eu estou cumprindo com o propósito dele. Que bom saber que a minha vida é útil. E assim será até o último dia da minha existência. Até a última gota do meu sangue. Assim será. Enchei-vos do Espírito. Meu Deus do céu. O relógio aqui passa, não, cara? Em todo lugar é assim. Começa a pregar, o relógio começa a andar, viu? Tá. Não entendi? Obrigado. Vocês notaram que coisa linda isso, espontânea, né? Uma única pessoa falou. Você ouviu o que ela disse lá? Gustavinho, viu? Estamos com saudades, pastor. Estamos não, estou com saudade. Verbo conjugado no presente. Estou com saudade. Vou contar uma história, viu? Agora não vale mais, viu? Agora não vale mais. Mas segunda prioridade. A primeira qual é mesmo? Relação com? Qual é a primeira prioridade? Relação com Deus. Segunda prioridade, olha aqui, é fundamental. Está na sequência do texto lá de Efésios. Veja, Efésios capítulo 5, verso 21. Veja, uma vida cheia do Espírito Santo, o que é que gera agora? Dá uma olhada. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E agora?
Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Por isso o marido tem que ser parecido com o Senhor. Você quer que mulher se sujeite a um safado? Não, tem que sujeitar a alguém que a ama como o. Aqui está falando de gente cheia do Espírito Santo. Não é de gente cheia de ideias bonitas, maravilhosas. Isso aqui não faz de religioso capaz, competente para cuidar bem da sua esposa. Não faz. Ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Lembre, começa com o primeiro mandamento. Enchei-vos do. E agora, o segundo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, agora nós, os homens. Vós, maridos, amai vossas mulheres como quem? Como quem? Como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. Todo marido que ama a sua esposa a ponto de lhe dar a própria vida, jamais deixará de ser amada e honrada pelo seu marido. Sim ou não? Jamais. Jamais. Porque é causa e efeito. Ele a ama como Cristo. E, naturalmente, ela recebe a expressão do amor de Cristo na sua vida e ela se sujeita a Ele porque sabe que isto é o resultado do amor de Cristo derramado no coração dele. Amém? Mas isso está fundamentado na primeira base, no primeiro fundamento, no primeiro mandamento. Enchei-vos do... E agora o casamento. Os maridos amando suas mulheres como a seus próprios corpos, porque quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Esse é o verso de número 31. Eu li até o verso 31. Então, queridos, o segundo mandamento, a segunda responsabilidade, a segunda prioridade da vida, eu costumo dispor sempre assim, né, usando a palma da minha mão. O primeiro mandamento, voltado para cima. Enchei-vos do... E agora o segundo é pelo dedo indicador. Aqui trata do meu semelhante. Agora é maridos, amai. Mulheres, sujeitai. Maridos, amai. Mulheres, sujeitai. Porque um homem cheio do Espírito Santo vai amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Amém? Dá um toque no seu marido aí assim, bem sutil. Coisa bem sutil. Isso, bem sutil, entendeu? É sutil. E agora, o marido ama e a esposa se submete. Então agora o marido ao lado da esposa, dá um beijo nela. Dá uma carinha. Caprichado. Assim não. Aí sim, agora pronto. Agora melhorou. É porque às vezes o bigode atrapalha, né, cara? Eu entendo isso, eu entendo. Primeiro mandamento, primeira prioridade da vida, qual é? Enchei-vos do? Segunda prioridade, seu cônjuge. Vamos repetir. Segunda prioridade, seu cônjuge. Seu marido ou sua esposa. Amém? Vamos à terceira prioridade, olha lá. Terceira prioridade. Agora aqui é fantástico, veja bem. Efésios 6, de 1 a 4. Veja lá, Efésios 6, de 1 a 4. Na continuidade do texto, veja lá. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e a demonstração do Senhor. Agora, a terceira prioridade, terceira razão pela qual eu fui criado. Primeira, para ter relação com Deus. Vida com Deus, cheio do Espírito. Segunda, para ter relacionamento com o meu cônjuge. Segunda prioridade. Terceira, agora a minha família. Terceira, minha família. Agora envolve aqui meus pais e envolve aqui os meus filhos.
Essa é a terceira prioridade da vida. É a terceira razão pela qual eu fui criado. Ouça bem, eu fui criado para, primeiro, amar a Deus sobre tudo, de todo o meu coração, alma e entendimento. Primeira prioridade, relacionar-me com Deus. Segunda, relacionar-me com o meu cônjuge. Segunda? A turma da galeria não falou. Segunda? Bom, cônjuge. Terceira agora, minha família. Terceira, veja, Deus me criou com esse propósito. Relação com Ele, relação conjugal e relação familiar. Veja, esse é o plano de Deus. É que a estrutura desta geração pós-moderna, que colocou, como eu disse, o princípio Deus para fora, nega todos esses princípios e todas essas verdades. Mas nós não temos nada a ver com quem realmente pensa diferente. Nós temos a ver com quem pensa segundo a Escritura. Que para mim e para você, a base da nossa fé é a palavra de Deus. Então, aqui é a responsabilidade nossa como pais, como filhos, de nos relacionarmos com os nossos filhos de tal modo que nós expressemos a vida de Cristo em relação a eles. É nós nos inclinarmos a eles, aos nossos filhos, na maneira como Deus inclina-se a nós. É nós nos relacionarmos com os nossos pais com respeito e honra, como Jesus relacionava-se com o seu pai. Veja, esta é a terceira prioridade da vida. Quando eu disse a vocês no princípio, qual é a razão da nossa criação? Por que é que você existe? Existo para amar a Deus, existo para amar o meu cônjuge e existo para amar a minha família. Amém? Vamos repetir? Amar a Deus, amar e amar minha família. Quarta. E agora? O apóstolo São Paulo diz lá, verso de número 6, capítulo 6, versos 5 e 9, ele diz assim: quanto a vós outros, servos, quer dizer, empregados, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista para agradar, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Isto para os empregados, para os servos, empregados, para os patrões. Verso 9. E vós, patrões, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, a quarta prioridade agora é a sua profissão. Qual a razão que você recebeu pela bondade do nosso Pai? Dons e talentos, um diferente do outro. Aqui temos engenheiros, temos médicos, temos donas de casa, temos pessoas que trabalham com contabilidade e outros que são, enfim, advogados, enfim, profissionais em outras áreas, né? São mecânicos, são pedreiros, profissionais nessas áreas. Por que é que Deus criou cada um de nós, um diferente do outro? Para que nós nos completemos um com o outro. Portanto, os servos honram os seus patrões e trabalham como ao Senhor. E os patrões honram os seus funcionários e cuidam bem deles, tratam com justiça, com equidade, pagam seus salários corretos, dão-lhes atenção, cuidam da aposentadoria, cuidam da saúde dos seus empregados, dos seus funcionários. Honram, como diz a Escritura, honram os seus patrões e honram aos seus empregados. Porque Deus deu para mim e para você uma habilidade que não deu para mais ninguém. É para você. É para você. Para que você desenvolva essa sua habilidade com graça, a fim de que
através dessa habilidade que você tenha o recurso financeiro necessário para cuidar bem da sua família, para cuidar bem da sua casa, da sua vida, da sua relação com os seus familiares e com as pessoas ao seu redor. Então, a quarta prioridade da vida, a quarta coisa mais importante desta vida, é a sua profissão. Primeiro, a sua relação com Deus. Segunda, a relação com o cônjuge. Terceira relação com a família. E a quarta relação é com a sua profissão, seu emprego. Por que é que Deus me criou? Para eu ter intimidade com Ele, amar meu cônjuge, cuidar e amar os meus filhos e honrar a minha profissão, tornando-a um instrumento que vai abençoar todas as famílias da terra. E por fim, a quinta prioridade desta vida, agora é o ministério. O ministério é o serviço. É o serviço que nós prestamos no reino de Deus, que expressa a mensagem da minha vida. É o ministério que me leva a ser testemunha de Jesus para alcançar outras pessoas. É a mensagem da minha vida. Não é ser um pastor profissional. Isso não existe. Aliás, existe sim. Mas não tem nada a ver com as Escrituras. Tá? Não tem nada a ver com as Escrituras. Isso não é nossa função profissional. Nós somos chamados para proclamarmos a Cristo, expressarmos a Cristo e vivermos a vida de Cristo de tal forma que a gente alcance outros. E quando nós nos encaixamos em ministérios dentro da igreja local, é na música, é no som, é na limpeza, é no cuidado com as pessoas, é no cuidado com os veículos na rua. Enfim, quando nós nos dedicamos a aqueles dons e talentos que o Senhor nos deu. Um é o ensino, outro trabalha muito com o ensino para que outros sejam edificados, fortalecidos, são professores, são mestres, né? Tem dons, tem talentos. Um é o evangelista, outro é o apóstolo, outro é o mestre, outro é o pastor, outro é o doutor em termos de ensino. Então, cada um de nós tem uma função no reino de Deus. Isso é a expressão da vida de Cristo em nós. Que as pessoas pensam que a primeira prioridade da vida é a igreja. Estava conversando com uma senhora lá em Paranaguá, final da reunião, uma senhora veio falar comigo, me trouxe a filha dela, a filha assim muito sem graça, mocinha já, talvez dos 19, 20 anos, e a mãe veio a mim e falou assim: ô pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha filha. Pois não, pode ficar, com prazer. Orasse pela minha filha, assim, porque ela não quer trabalhar na igreja. Ela não quer ter cargo, não quer ter função, não quer trabalhar na igreja. Adivinha o que eu falei? Graças a Deus. Como, pastor? Graças a Deus. Porque trabalho no grupo local, né, que a gente costuma chamar de igreja, né? Trabalho no grupo local não significa que a gente tem compromisso com Deus. Eu conheço muitos profissionais que fazem muitas coisas, mas não deveriam fazer o que é para fazer. Nossa atividade no ministério é expressar Cristo, quer na música, quer no serviço, quer no ensino, quer no pastoreio, quer no instrumento, seja onde for, expressar a vida de Cristo. Não se faz por profissão, se faz por vocação, chamado. E todos nós aqui fomos chamados pelo Senhor. A Escritura diz assim: não me escolhestes vós a mim, porém eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então fomos chamados para frutificar. Então Ele nos chamou para o seu ministério, cada um dentro de uma função. É uma tristeza que aquela mãe queria que a sua filha tivesse uma atividade. Antes da filha ter atividade, a filha precisava ter uma experiência real com a pessoa de Jesus. Conhecer a Jesus que a ama tanto
e quero fazer dela uma discípula fiel. Então eu sentei-me com aquela senhora, com aquela filha, senti muito que aquela menina chorou tanto ela chorou, e eu achei a mãe muito imprudente. Uma mulher chata. Quer dizer, imaginou que a filha tem que fazer, tem que ter cargo na igreja. Vai, cargo. Não precisa ter cargo, não. Precisa ter a vida. É só a vida. Temos que ensinar os nossos filhos a amar Jesus como nós o amamos. 5 prioridades da vida cristã. Primeira, vertical. Relação com Deus. Segunda, relação com o cônjuge. Terceira, relação com a. Quarta, relação profissional. E quinta, o ministério. Aí fica, veja, é causa e efeito. Porque a minha relação com Deus, cheio do Espírito Santo, vai gerar um ministério abençoado. Vai gerar um pai amoroso. Uma mãe prestimosa. Vai gerar profissional consciente da sua responsabilidade. Vai gerar patrões que amam, respeitam os seus funcionários. Vai gerar uma geração bendita que vai abençoar todas as famílias na terra. Amém? Amém? Amo você. Muito obrigado, cara. Está salvando. Pega o nome desse irmão. Você está me devendo um abraço especial, viu, querido? Bom, de você é só isso que eu espero mesmo. Tão especial e precioso amigo. Queridos, qual a razão da sua existência? Vamos ficar em pé.